Olá, um bom dia para você. Educação foi o assunto mais debatido no plenário nesta segunda-feira na sessão não deliberativa, ou seja, aquela reservada aos discursos dos senadores. Com a presença de professores e estudantes da rede pública de Brasília, a sessão plenária desta segunda-feira tratou de educação na maioria dos discursos dos senadores. O Dia da Educação é celebrado em 28 de abril. E agora parece que o presidente Bolsonaro declarou que não é só o Nordeste, não, que o Brasil inteiro, nas universidades, não é preciso estudar filosofia e nem sociologia. Filosofia, meu Deus, é o nosso melhor saber. O mais sábio de todos, o mais precioso. O meu discurso hoje é uma homenagem aos professores, é uma homenagem aos gestores escolares, é uma homenagem ao povo brasileiro, é um chamamento, é uma provocação que eu faço ao povo brasileiro para sair, de certa forma, dessa indolência e falar o seguinte: a educação está boa, tem merenda, a educação está boa, tem transporte escolar, no meu tempo não tinha nada, agora tem, então está boa a educação. Não está boa. O próprio presidente Bolsonaro afirmou no jantar com figuras anti-iluministas, na Embaixada do Brasil em Washington, aparentemente a nova capital do nosso país, que sua missão não era construir nada para o povo brasileiro, mas desconstruir muita coisa do que foi feita. Como é que nós poderemos postular o reconhecimento àquele que é ator principal nas relações na educação, um professor, quando já existe uma proposta por parte do governo, através do MEC, que não vai se permitir ter esse reconhecimento, porque não vamos ter mais concursos públicos. E a Comissão de Educação se reúne hoje às 10 horas da manhã para debater a importância da educação no combate à violência contra a mulher. O projeto Caminho das Flores foi criado em 2018 com o objetivo de valorizar e proteger as mulheres. Durante a audiência na Comissão de Educação, uma policial que participa da iniciativa vai apresentar o que a Polícia Civil do Distrito Federal tem feito para conscientizar as mulheres sobre o tema. Já foram mais de 3.000 mulheres atendidas, entre oficinas, cursos, palestras, eventos sociais dentro do projeto. O Senado Federal é a casa do debate, é a extensão da voz do povo. E nós acreditamos que a educação, ela pode trazer transformação para a realidade das mulheres quanto à violência doméstica. A partir do momento que nós nos apropriamos da educação para ocupar mais espaços de poder, ter mais visibilidade social e poder amparar e auxiliar a nossa amiga, nossa irmã, nossa companheira, que é a outra mulher, numa atitude de sororidade. E vai ser realizada hoje a audiência pública sobre a medida provisória que combate fraudes em benefícios previdenciários. A comissão mista que analisa a MP tem reunião a partir das 9h30 da manhã e foram convidados médicos peritos da Previdência Social e integrantes de órgãos do governo. Como a nova Previdência vai afetar professores e professoras? O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. O secretário de Previdência do Ministério da Economia deixou claro: a reforma proposta pelo governo não vai afetar a diferença de tempo de contribuição entre professor e professora para quem está para se aposentar e vai ter que se submeter às regras de transição, mas haverá pedágio. Se ele falta 2 anos, ele vai pagar 1 ano a mais, vai ter que ficar 3 anos. Se ele falta 1 ano, vai pagar 6 meses a mais, vai ficar 1 ano e 6 meses, e assim por diante. Essa é a regra para quem já está muito próximo. Representantes dos professores criticaram o impacto da reforma para os professores no médio e longo prazo, considerando a falta de condições dos profissionais, baixos salários e doenças laborais. Foram feitas pesquisas em outros países e que, portanto, lá não há diferença de tratamento entre homens e mulheres, professor, professora. Eu espero que nessa pesquisa também tenham tido cuidado, tempo, de pesquisar as condições de trabalho desses professores de outros países. Qual é o nível de investimento desses outros países na educação? Fazer um ajuste agora é absurdo. Por quê? Porque
um terço da nossa categoria, 33% da nossa categoria, sofre com doenças profissionais. Então, um terço da categoria está se afastando da sala de aula temporariamente ou de forma definitiva por doenças laborais, doenças profissionais. O secretário lembrou que problemas estruturais da categoria dos professores não serão resolvidos pela Previdência. A gente sabe que a remuneração do professor está longe de ser a ideal, que as condições de trabalho em muitas escolas está longe de ser a ideal, mas nós devemos avançar nessas áreas, né? Melhorar a remuneração, que eu acho que já tem políticas nos últimos anos que melhoraram bastante, e em melhorar as condições de trabalho dos professores, mas não jogar para a Previdência um problema que não é previdenciário. É fato que não vamos resolver. Agora, também não tem nenhuma medida, nenhum movimento para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Pelo contrário, nós temos congelamento por 20 anos. E o episódio de hoje da série sobre a reforma da Previdência fala sobre as mudanças na pensão por morte e no acúmulo de benefícios a que os cônjuges têm direito. A Previdência não cuida apenas da aposentadoria dos trabalhadores. Ela também paga benefícios como a pensão dos cônjuges e dependentes depois da morte do segurado ou segurada. A regra atual prevê taxas diferentes do benefício para servidores públicos e trabalhadores do regime geral. Na regra de hoje, para os servidores, a pensão por morte equivale a 100% do teto do INSS, mais 70% da parcela que superar esse valor. Para os trabalhadores do regime geral, a reposição observa o limite máximo do INSS. Atenção para a regra proposta pelo governo. A nova proposta prevê uma taxa de reposição de 60% do benefício, mais 10% por cada dependente adicional. Assim, com um dependente, 60%, com 2, 70%, com 3, 80%, com 4, 90% e com 5 ou mais dependentes, 100%. Quem já recebe pensão não precisa se preocupar, o valor será mantido. Mas atenção, se a reforma passar, daí para frente haverá mudanças na acumulação dos benefícios. Quem esperava receber pensão, mas aposentadoria, vai ter que obedecer à nova regra. Na nova regra, o beneficiário receberá 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais benefícios. Até um salário mínimo, 80%. Entre 1 e 2 salários mínimos, 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, 40%. Entre 3 e 4 salários mínimos, 20%. Acima de 4 salários mínimos não tem acréscimo, é zero. Quer saber mais sobre a reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Contribuintes que fizerem doações a projetos de pesquisa científica e tecnológica poderão ter dedução no imposto de renda, assim como funciona com as empresas. É o que prevê um projeto de lei na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. O modelo é adotado nos principais países desenvolvidos. Doações a universidades financiam parte dos gastos com pesquisas científicas. As melhores universidades, que são as mais desejadas no mundo, elas têm programas de doação bastante fortes, né, que muitas vezes representam 30% a 40% do seu orçamento. Né? Então, esse ano, para você ter ideia, as 3 grandes universidades norte-americanas, como Stanford, Harvard e Columbia, somadas tiveram mais de 3 bilhões de dólares em captação de fontes de doação. No Brasil, muita gente quer doar dinheiro para universidades, mas o receio do mau uso dos recursos e a burocracia são os principais motivos para não tomarem a iniciativa. Para incentivar a cultura no país, um projeto de lei em debate no Senado permite deduções de pessoas físicas no imposto de renda para quem fizer esse tipo de doação. Está na Constituição. É dever do Estado promover e incentivar o desenvolvimento
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. O principal argumento do autor da proposta é que o crescimento tecnológico é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. E esses investimentos, eles são regiamente aplicados. Com isso, resulta benefícios expressivos para a nossa sociedade, né? Então, eu diria que o projeto tem um escopo extremamente social, mas, acima de tudo, é no sentido de desenvolver essa capacidade, essa expertise dos nossos cientistas, que precisam tanto de recursos para as suas instituições. Nós somos hoje o 13º país em artigo científico. O que nós temos agora, o desafio, é transformar este conhecimento em geração de emprego, em produtos, em patente. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita criatividade, o brasileiro é muito criativo. Agora, precisa de recursos, não dá para fazer educação de qualidade, pesquisa de qualidade só com discurso. Os melhores virologistas do mundo que estudam o vírus somos nós. Quando apareceu a chikungunya, todo mundo, os Estados Unidos, tudo que existe de estudos é nosso. Nós temos os recursos humanos e, sim, por que não deduzir do imposto de renda e investir na ciência e tecnologia? A cada real que você investir na capacidade cognitiva, na capacidade de trabalho das pessoas, você vai ganhar 10, 100 reais lá na frente. Segundo a proposta, os limites de dedução permitidos seriam os mesmos para gastos com educação do contribuinte e de seus dependentes, que hoje é de até R$ 3.561,50. Para o autor, as perdas de receita serão compensadas. Ora, a renúncia fiscal, mas que paralelamente, ela está investindo no incentivo a esses projetos de geração de grandes projetos de interesse nacional na área de ciência e tecnologia. Na opinião de alguns senadores, apesar de o projeto ser válido, é preciso ter cautela levando em consideração o contexto financeiro atual. Num contexto em que a soma das renúncias fiscais do governo federal já ultrapassa 330 bilhões de reais neste ano, e se somarmos estados e municípios, isso deve chegar em 550 bilhões, sem qualquer avaliação de custo-benefício, eu acho que é uma temeridade. Nós só precisamos olhar que o Brasil está sofrendo um ataque neste momento à nossa estrutura social, que se consolida a partir do sistema de seguridade. Os males provocados pelo cigarro e as políticas para a redução do consumo. Assuntos do Especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. A jornalista Fernanda Vidigal tem as informações. A criação de um grupo de trabalho no Ministério da Justiça reacendeu o debate sobre as sequelas do fumo e as políticas mais adequadas para diminuir o consumo. O governo quer reduzir a tributação sobre os cigarros porque acredita que a alta carga dos impostos estimula o contrabando de produtos de baixa qualidade, com danos para a arrecadação e para a saúde. O Especial Cidadania vai mostrar que, no Senado, um projeto tenta barrar o consumo do cigarro em 4 frentes. Proíbe a exposição de produtos fumígenos, padroniza as embalagens de todas as marcas vendidas no Brasil, barra a venda de cigarros com sabor e pune o motorista que fumar ou permitir o fumo em veículo que transporte menor de 18 anos. Senadores do Rio Grande do Sul, estado produtor de tabaco, estão preocupados com medidas que possam restringir ainda mais o consumo e assim afetar a economia local. Leia a reportagem de Dante Scioli, publicada nesta terça-feira no Jornal do Senado. A versão digital do Especial Cidadania pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. O projeto de lei que revoga o percentual mínimo de candidaturas por sexo nas eleições é o tema da entrevista de hoje. O convidado é o senador Fabiano Contarato, relator da matéria que foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor diz no relatório, que agora é o parecer da comissão pela rejeição do projeto, que a iniciativa era inoportuna. Por quê? Bom, na verdade, quando a Constituição Federal, que é de 5 de outubro de 88, no artigo 5º, inciso 1º, ela estabelece que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso é uma grande inverdade.
Na verdade, hoje nós ainda temos uma sociedade discriminatória, preconceituosa, machista. Tanto é que dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Então, você vê uma desigualdade até no âmbito público, uma igualdade de oportunidade de emprego, por exemplo. Para o concurso público, a mulher entra em pé de igualdade com o homem. Mas quando ela ingressa na carreira pública através de concurso público, para ela alcançar os cargos, as promoções, há uma diferenciação. Você imagine isso na iniciativa privada. Né? A mulher já sofre esse preconceito, e eu lembro de um fator histórico que passou aqui pelo Congresso, quando as mulheres conquistaram o direito à licença maternidade. Foi um grande avanço, todo mundo bateu palma, ótimo, maravilhoso. O que as empresas começaram a fazer? Não contratar mulher. E aí nós tínhamos o quê? Ou exigia da mulher atestado de esterilidade ou negativo de estado gestacional. Ora, um fato moralmente reprovável, mas lícito, porque pelo princípio constitucional estabelecido no artigo 5º da Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, nós tínhamos um fato moralmente reprovável, mas que não era definido como crime. Apenas anos depois é que veio uma lei e hoje é crime fazer esse tipo de exigência. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque é necessário a gente entender esse aspecto histórico. A primeira eleição no Brasil, vamos dizer assim, aconteceu em 1532. Então, os homens estão na frente da mulher no processo legislativo, eleitoral, há mais de 400 anos. A mulher só pôde ter direito ao voto em 1932. A mulher, quando ficava grávida e o suposto pai era casado, o Código Civil proibia que ela entrasse com ação de investigação de paternidade contra um homem casado. A mulher não podia usar o CPF. Isso eu não estou falando da época medieval, não estou falando agora. Até bem um passado recente, a mulher era 50 anos atrás, pouco mais de 50 anos atrás. Então, quer dizer, a mulher era considerada semi-incapaz. Né? Então, aí você fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso é mentira. Então, esse projeto, eu fiz eu fui o relator dele com muita satisfação e longe de mim me colocar no lugar de fala da mulher, mas eu quero que as mulheres tenham em mim um aliado, porque para conseguir direitos no Brasil é a coisa mais difícil, mas para perder é muito fácil. E isso foi uma vitória das mulheres, uma vitória da população feminina. Por quê? Porque não adianta você ter na lei. Primeiro que a gente já começa com preconceito quando fala assim, eu vejo muito, às vezes até senadores, pessoas da população, às vezes meios de comunicação social, falando assim, a cota de 30% das mulheres. Não tem nada de 30% das mulheres. A lei ela é clara. Quando ela instituiu as cotas, ela falou, é 30% para um sexo e 70% para o outro. Nós podíamos ter, por exemplo, um partido, uma coligação com 70% de candidatas mulheres e 30% de homens. Mas até nisso nós carregamos esse preconceito de falar que os 30% é das mulheres. Então esse projeto vem justamente... porque toda a justificação da proposta se baseia no aumento, na necessidade de aumento da participação feminina na política, né? Perfeito. Tanto é que, se nós fizermos esse recorte histórico, apenas em maio de 2018 é que houve uma determinação via Supremo Tribunal Federal, através da ministra Rosa Weber, que determinou que houvesse o repasse de verba do fundo partidário para as campanhas das mulheres. O senhor faz um retrospecto no seu relatório, né? Em 1995 foi instituída 20%, mas os partidos só que não era obrigado. Facultativo. Justamente. Né? Em 97 passou para 30%, mas seguiu sendo facultativo. Só em 2009... É que ele foi obrigatório, mas não estabeleceu que era obrigatório passar o repasse. E aí foi demandado judicialmente, uma ação judicialmente no Supremo, e a ministra Rosa Weber, no ano passado, é que falou, não, tem que repassar. Então, só na última eleição que efetivamente a mulher conseguiu. Sem falar que é necessário... Conseguiu o financiamento para a campanha eleitoral. Das mulheres. Agora, a gente também tem que fazer um alerta aqui para os partidos, né? Não é só estimular a mulher na reta final. Na reta final. Você tem que ter políticas
de sedução mesmo, de trazer a mulher para... E hoje, onde que eu vou, eu faço isso. Eu convoco as mulheres de bem a entrar num partido político. As mulheres são quase 52% da população brasileira composta por mulheres. Passou da hora da mulher ter essa representatividade. Isso que me fascina, quando você tem a possibilidade de ter uma visão diferenciada, porque... É como eu falei mesmo, não é se colocar no lugar de fala dela, porque só quem é mulher sabe o que está fazendo isso, né? Eu acho que também a paternidade me fez ter muito mais, um olhar mais, não sei se é humanizador, um olhar mais sensível para a mulher. Eu fui pai solteiro e da noite para o dia eu vivi com meu filho, nem 2 anos e 8 meses, que tinha feito necessidade de fralda, eu nunca tinha trocado uma fralda, nunca nada, e eu falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a me colocar muito no lugar da mulher, né? As mulheres que não têm um plano de saúde, as mulheres que não têm uma oportunidade, as mulheres que não têm um emprego, né? Porque é muito fácil você falar que homens e mulheres são iguais de direitos e obrigações, mas vai ser mulher, vai entrar num partido político, vai tentar, e aí ser rotulada, né, como está sendo utilizado, como essa palavra que eu não gosto nem de utilizar, como laranjas. Será que isso por si só justifica nós retrocedermos? Não, acho que nós temos uma dívida eterna com as mulheres diante de tanta violação e que ainda há essas violações. Como nós temos uma dívida eterna com os índios, como nós temos uma dívida eterna com os negros. Então, eu com muita vontade, eu relatei esse projeto de lei contrário ao autor para determinar a manutenção do sistema. E não só isso, eu já de imediato apresentei um novo projeto falando que se depender de mim, a participação na próxima eleição das mulheres tem que ser 50%. Mas 50% de candidaturas ou 50% de vagas, senador? Não, tipo assim, você tem a chapa, então você tem 50% de homens e mulheres para concorrer. Para concorrer. Para aquilo ali. Mas você tem que ter 50%, que aí eu acho que nós estaríamos cumprindo a premissa de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porque, infelizmente, essa não é a realidade. Tem um paralelo que eu vi que eu acho interessante, que é com a formação, por exemplo, de atletas competitivos para Olimpíadas, por exemplo. Se você quer ter atletas competitivos, você tem que fazer um trabalho de base. Perfeito. Você não vai chegar no dia da Olimpíada, 10 dias antes, e querer formar um atleta. Perfeito. Né? Um candidato competitivo numa eleição, você também não forma em 10 dias. Né? Como que os partidos podem trabalhar enfim, a sensibilização para aumentar a participação de mulheres na política? Eu acho que os partidos eles têm que ser atrativos e tem que ter constantes oficinas, tem que ter debates. As universidades, por exemplo, eu sou professor e a universidade que eu também sou vinculado, há esse constante debate no sentido de atrair todos os jovens, aí, independente do sexo, a entrar, porque há um preconceito, tá? Eu vou falar para você, eu nunca fui político, eu amo ser delegado de polícia há 27 anos e professor há 20, e você vem de uma credibilidade, com toda humildade eu estou falando isso, e que eu nunca fui candidato. E da noite para o dia, quando você é eleito, parece que você é estigmatizado, né? É como se o político... Mas o senhor sentiu isso, mesmo identificado com a nova política, mesmo identificado com o movimento de renovação? Sim, eu acho assim, as eleições de 2018, elas deram um recado muito claro. A população está cansada dos mesmos com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política aqui. Porque se você é novo... mas se você se deixa contaminar com a prática da velha política, eu digo que você não está trocando nem 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, é necessário que você venha novo com ideias novas. Novo e não sendo articulado no sentido ruim da palavra, mas marcando a sua posição, tendo coragem. Se tiver que pedir visto de um projeto de lei, peça. Se tiver que fazer uma emenda, faça. Se tiver que pedir fazer um pedido de destaque num projeto de lei, faça, sendo mais participativo nas comissões. Então, eu acho que os partidos eles têm que fazer mais oficinas, tem que ter mais, tipo fundação. Eu não gosto do termo doutrinação, mas atrair, falando, olha, lugar da mulher é onde ela quiser. Mas, principalmente, na política, eu acho que tem que ter. Né? Eu acho que, você vê, dos 3 poderes, o único que até hoje não foi presidido por uma mulher foi justamente o legislativo.
Eu não consigo entender esse tipo de comportamento. Eu acho que esse é o grande desafio e que, se depender de mim, as mulheres terão, os partidos terão que formar as suas chapas, suas coligações de forma paritária e igualitária. 50% de candidatos do sexo masculino, 50% do sexo feminino. Aí sim nós vamos com um aporte financeiro do fundo partidário para que elas tenham efetivamente a oportunidade. Porque hoje, do jeito que está, infelizmente, esse princípio da igualdade ele está sendo violado dioturnamente. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.